Foi dentro da ANAP que foi desenvolvida a ideia e a necessidade de se estabelecer programas de qualidade e de certificação. Isso vem já do DNA da ANAP, isto era uma grande novidade na época. O ano era 2001. Um mundo ainda sem smartphone, no qual a mídia social mais conhecida era o Orkut e ninguém tinha sequer imaginado ferramentas como WhatsApp e aplicativos para videoconferências. Dá para imaginar que manter uma rotina de reuniões entre representantes de hospitais do Brasil inteiro não era assim tão simples. Como o evento que deu origem à associação foi realizado em Brasília, e o desejo da entidade era ter contato com as grandes decisões sobre a saúde suplementar que vinham sendo tomadas ali, decidiu-se por montar uma sede na capital federal, em uma sala no Terraço Shopping. E naquela época teve um pintor que se ofereceu, um pintor até conhecido em Brasília, para fazer, e assim, o custo foi muito baixo, acho que o preço da moldura e tal, ele nem cobrou muito, eu não me lembro o valor, mas foi um valor bem bom, assim. E aí, falei, vai simbolizar, eternizar a primeira diretoria, pô, que bacana isso, né? Acho que vai ser legal. E eu dei fotos, né, de todos os membros da diretoria e ele foi pintando, né? Pintou um por um, as fotos, enquadrou no quadro, né? Enquadrou no quadro, todos esses membros da diretoria. Eu confesso que eu gostei do meu retrato naquele quadro. O Brant também ficou muito bem, enfim, mas o Adriano Londres não gostou nada do que ele ficou, do jeito dele. O Cláudio Seferin também não gostou muito, o Balestrin não gostou, o Henrique Salvador também não. Enfim, o Estácio gostou e tal, mas, assim, como não houve unanimidade no quadro, esse quadro acabou nunca sendo exposto, mas eram momentos assim muito bacanas, porque a gente dava muita risada, não só pelo quadro, mas por outras coisas, mas a gente juntos, a troca de experiências ali daquela primeira diretoria entre nós, e a gente nos reuníamos com muita frequência de maio a setembro, então era bastante intensa esse movimento de reuniões nossos para a constituição da ANAP. Então, a gente trabalhava muito, mas a gente se divertia muito. Sedes e quadros à parte, a verdade é que a sala de Brasília não foi muito usada. As coisas aconteciam mesmo em reuniões no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, justamente onde ficava o primeiro presidente da associação. Quando você tem as pessoas certas e envolvidas com uma ideia ou com um projeto, você obrigatoriamente começa pequeno. Em primeiro lugar, porque não tem dinheiro. Então, só para você ter um exemplo, a ANAP começou com uma conta bancária, que era a conta conjunta do Erickson comigo. Então, nós dois respondíamos individualmente antes de poder existir a entidade e você ter uma conta bancária com o nome da própria ANAP. Mas a gente precisava movimentar, precisava de dinheiro. Aí decidimos abrir uma conta pessoa física, até no banco que patrocinou o evento. E abrimos uma conta pessoa física, o Dr. Brant e eu. E ela não era ou, né? Era conta conjunta na pessoa física, Dr. Brant e minha, e era e. Então precisava ter as duas assinaturas. Mas, eu ficava em Brasília e o Dr. Brant em São Paulo. Aí, quando ficou pronto o talão de cheque, né, eu levei numa reunião que a gente teve em São Paulo. Falei, bom, Dr. Brant, está aqui o nosso talão de cheque, vamos ver como é que a gente vai fazer para pagar as despesas, né, da entidade e vamos correr com isso para que seja aberta a PJ, mas enquanto isso a gente vai aqui, então vamos, como é que vai fazer? Ele falou, me dá aqui, eu já sei como é que eu vou fazer. Assinou todas as folhas em branco do cheque, falou, toma aqui, você é o VP, você é o tesoureiro, se você fizer porcaria, a culpa é sua, mas eu confio em você, eu sei que você não vai fazer. É fato que a diretoria provisória conseguiu conduzir essa estruturação da ANAP juntamente com a organização da segunda edição do Fórum Top Hospitals Brasil, em setembro, que daria início oficialmente à associação
e ao nosso segundo marco. E assim, como a ANAP se estruturava, a regulação do mercado de saúde também avançava. Só para listar algumas dessas normas, em 2001, a ANS criava o Sistema de Informações de Produtos, ou SIP, para acompanhamento da assistência prestada aos consumidores. E em 2002, publicava as diretrizes para o fornecimento de informações do cadastro de beneficiários e criava regras para a declaração de saúde. Este último documento está vinculado aos contratos dos planos e serve para informar as doenças ou lesões pré-existentes no momento da contratação. São todas decisões que impactavam os prestadores de serviços, o que incluía, claro, os hospitais ANAP. Como lidar, então, com tantas mudanças? A resposta que a associação encontrou foi criar comitês. Então, essas características regionais muito rapidamente se fizeram presentes. E se fizeram presentes, inclusive, na própria diretoria, que contava com representantes ou elementos, cada um dos vice-presidentes vinha de uma região. E representando essas regiões, inclusive. Então, você ter, por exemplo, São Paulo com uma ideia de muito dinamismo, de muita tecnologia. Naquela época, tecnologia era a coisa mais importante até então. Muito diferente, por exemplo, de um hospital no Paraná ou de Santa Catarina, onde aquele contato humano, aquele calor humano era fundamental. Ou mesmo do Rio Grande do Sul, o pessoal de Porto Alegre. É um jeito completamente diferente de lidar com as pessoas, entendendo que tecnologia, sim, é importante, vamos lá e vamos adquirir também. Muito diferente do jeito mineiro, eu quase falei maneiro, mas é mineiro de ser, e aí completamente diferente de um hospital, ou 2, ou 3, com o passar do tempo, do Nordeste. Eu lembro claramente, né, que dentre os que estavam presentes, né, o Reinaldo Brant, o Adriano Londres, o Erickson Blum, o Francisco Balestrinho, o Cláudio Zeferin, depois o Dr. Francisco Eustácio Vieira, do Hospital Santa Joana de Recife também, entrou representando a região Nordeste, né? Foi formado esse grupo, né? E cada um, na hora, foi dizendo, olha, eu tenho mais afinidade com esse tema, eu com aquele, e para mim ficou ensino e pesquisa, né? Mas desde o início já com um foco interessante, porque era o objetivo de tentar trazer para o negócio hospital e tentar trazer para o setor alguma coisa que pudesse gerar valor e alguma coisa que pudesse fazer diferença realmente no momento onde a gente precisaria de inovar muito, sabe? Então, nós criamos comitês, então cada um de nós virou o coordenador de um comitê, e o meu comitê, até por uma questão de vocação naquele instante, eu estava muito envolvido com a questão de qualidade, estava muito envolvido com a questão de indicadores, eu acabei ficando com o SIAC. Num determinado momento, um pouco mais à frente, eu me lembro que a ANAP tinha um desafio de financiamento, eram poucas instituições, o desafio sempre foi de gerar o máximo de valor para o associado, quer dizer, a maior entrega possível ao menor custo possível, e o que nós fizemos, e também um pouco da experiência que eu vivi no Rio de Janeiro, foi de criar um projeto chamado Projeto Parcerias, com o objetivo de trazer fornecedores, de uma maneira geral, para apoiar as iniciativas da ANAP, não de forma isolada, mas de uma forma que fosse um pouco mais continuada. Então, nós criamos algumas alternativas onde aquela empresa pudesse estar vinculada a nós, às nossas iniciativas, durante um período de um ano. Foi um comitê difícil, porque ele mexia com coisas tradicionalmente arraigadas, né? Porque eu mesmo tinha ajudado a implantar a primeira tabela, que mudou toda a realidade do setor hospitalar, entendeu?
E aquela tabela, ela foi uma remuneração inicialmente muito agressiva, digamos assim, mas que mudou a realidade dos hospitais, né? Mas nós também entendíamos que ela estava vencida já na época, sabe? Ela precisava passar por reformulações. Tanto é que a gente criou o Comitê de Relacionamento com as Fontes Pagadoras para, entre outras coisas, começar a discutir a questão de novas formas remuneratórias, né? Modernizar o sistema de cobrança, né? Começar a adotar performance, entende? Trabalhar com protocolos e tal. Então, tinha toda uma discussão científica por trás que embasava e deveria subsidiar uma nova forma remuneratória. Mas o que mais me motivou a aceitar este convite e depois ter desempenhado a presidência deste comitê por 9 anos foi exatamente a convicção que eu tinha da importância que ainda hoje não tenho nenhuma dúvida, nada dentro de um hospital pode ser lucrativo institucionalmente se você não tiver uma logística de suprimento boa, inteligente, atualizada. Então, o que eu imaginei foi construir, dentro desse comitê de relações com os fornecedores, núcleos de inteligência. Estavam formadas as bases para que a ANAP se posicionasse no mercado diante dos principais players da saúde suplementar: operadoras, fornecedores de insumos, corpo clínico assistencial e o governo. Fim da diretoria provisória e reeleitos os ocupantes dos cargos para a primeira diretoria oficial, o nosso terceiro marco desta história era de fazer as sementes de cada comitê e da ANAP como um todo germinarem. A primeira diretoria da ANAP, que nada mais era que a diretoria provisória, responsável por colocar a associação para funcionar, começou a trabalhar diante de um mercado que se transformava rapidamente. Em 2003, a ANS publicou a Resolução Normativa número 42, que estabelece requisitos para a celebração dos instrumentos jurídicos entre operadoras e prestadores de serviços hospitalares. Em 2004, era a vez da criação do PIAC, o Programa de Incentivo à Adaptação de Contratos, e do lançamento do Caderno de Informação de Beneficiários, Operadoras e Planos, Dados do Setor, uma publicação trimestral, impressa e disponível no portal da ANS. E com todos os dados das operadoras em foco, era hora de começar também a produzir dados sobre os hospitais, não é mesmo? Assim, chegamos ao nosso quarto marco: a criação do Sistema de Indicadores Hospitalares ANAP, o SINHA, em 2003. Depois nasceu todo um projeto que o Francisco Balestrin acabou assumindo e desenvolvendo, e que hoje é um programa extraordinário, que é o SINHA, que é o Sistema de Informações Integradas, que cresceu de uma maneira muito robusta, de início com uma parceria com a Escola Paulista de Medicina, e hoje é um marco de referência dentro da prática médica hospitalar aqui no Brasil. A gente tinha uma total cegueira com relação aos números, embora hospitais muito parecidos em muitos aspectos, mas desconheciam completamente os indicadores assistenciais, econômicos, de produção, financeiros, né? E essa ideia de criar um sistema nacional de indicadores, né? Ela floresceu muito rapidamente. E ainda com foco nesse desejo genuíno de gerar e disseminar conhecimento, em 2004, a ANAP criou o projeto Melhores Práticas Assistenciais, o quinto marco da nossa série. Nós fizemos muitas iniciativas com esse objetivo. Então, a própria formação, né, de um grupo que se denominou Melhores Práticas Assistenciais, na verdade, o objetivo era escolher
nosologias ou doenças ou áreas de atuação onde a alocação de recursos fosse uma alocação robusta, né, importante, né, onde se precisasse de uma sintonia muito grande entre a área assistencial, a área comercial, interface com as operadoras, né, onde a gente pudesse discutir, inclusive, novos modelos de relacionamento. Com a associação estruturada e com a engrenagem básica funcionando, chegou a hora de passar o bastão. Assume então o segundo presidente da ANAP, José Antônio Lima. Fizemos planejamento estratégico do que dava para fazer nesses 3 anos, que foi realmente reforçar a imagem, e também a gente acabou fazendo acontecer isso até no último ano aqui da minha participação na gestão, de rever a governança da ANAP para que ela pudesse ser mais representativa realmente dentro do contexto do Brasil, uma vez que mais hospitais estavam procurando participar com a gente dentro do contexto principal que era e objeto de que a gente estava forçando a que todos tivessem processos de qualidade também formais, né, com todos os primeiros associados. A ANAP estava crescendo. Os 23 hospitais que assinaram a Carta de Brasília em 2001 se transformaram em 39 associados em 2008. Não dava para continuar mantendo as decisões nas mãos apenas da diretoria. A mudança no modelo de governança, 6º marco da nossa websérie, serviu ao mesmo tempo como uma resposta e um estímulo ao movimento de profissionalização da gestão que começava a acontecer nos hospitais brasileiros. De organizações tradicionalmente familiares e comandadas por médicos, essas entidades começaram a montar conselhos administrativos. Contrataram profissionais do mercado e executivos para ocupar cargos como diretores, superintendentes, CEOs. E ainda apostaram em estratégias de negócios para transformar a gestão da saúde. Então, na verdade, o que a gente viu foi uma migração dessa profissionalização que sempre existiu no front office. Você não vê uma enfermeira fazendo papel de nutricionista, ou um nutricionista fazendo papel de fisioterapeuta, ou alguém... Enfim, a questão do front office sempre foi, na área hospitalar, bem resolvida. E, posteriormente, com o evento do aumento da complexidade da atividade hospitalar, a necessidade de ter bons resultados gerados pela excelência da operação hospitalar em si, trouxe essa necessidade de gestão que é cada vez mais imperiosa. Todo mundo queria ser ANAP. Mas para ser ANAP, era preciso certificar, profissionalizar, gerar conhecimento, alcançar excelência. E assim, a ANAP passa de uma entidade em construção para uma associação consolidada e profissionalizada. O embrião gestado e nascido em Brasília estava crescendo. Mas isso é assunto para o próximo episódio. A ANAP sempre foi exemplar no que ela pregava, né? Então, como a gente pregava a questão da qualidade, da organização, do planejamento estratégico, da certificação, nós aplicávamos isso na própria entidade. Tá? Então, tudo que a gente dizia, nós fazíamos também e demonstrávamos.